Sou Télio Oliveira, professor de matemática e administrador do site Isso é Exatas. Para quem não conhece, issoexatas.com.br. Curta também nossa fanpage, Isso é Exatas, no Facebook, beleza? facebook.com/issoexatas. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre leitura e interpretação de gráficos, mas dessa vez, como vocês podem ver, eu incluí aqui, leitura e interpretação de gráficos e tabelas, beleza? Porque é importante a gente ler também informações de tabelas, certo? Então vamos lá, né? Nós vamos começar respondendo aqui algumas questões do Enem, dos Enems passados relacionados a gráficos e tabelas. A nossa primeira questão é a questão 169 do Enem 2011. A figura apresenta informações biométricas de um homem, Duílio, e de uma mulher, Sandra, que estão buscando alcançar seu peso ideal a partir das atividades físicas, corrida. Para se verificar a escala de obesidade, foi desenvolvida a fórmula que permite verificar o índice de massa corporal, IMC. Essa fórmula é apresentada como IMC igual a massa M sobre H ao quadrado, onde M é a massa em quilogramas e H a altura em metros. Aqui nós temos o perfil dos nossos corredores, né? Duílio Saba tem idade 50 anos, altura 1,88 m, peso 96,4 kg, peso ideal 94,5 kg. Sandra Tescari tem idade 42 anos, altura 1,70 m, o peso 84 kg, o peso ideal 77 kg. No quadro é apresentada a escala de índice de massa corporal com as respectivas categorias relacionadas aos pesos. Então nós temos essa tabela, né? Escala dos índices de massa corporal. Desnutrição, né? Abaixo de 14,5, peso abaixo do normal 14,5 a 20, peso normal 20 a 24,9, sobrepeso 25 a 29,9, obesidade 30 a 39,9 e obesidade mórbida igual ou acima de 40. Vamos ver o que a questão está pedindo, né? A partir dos dados biométricos de Duílio e Sandra e da escala de IMC, o valor IMC e a categoria em que cada uma das pessoas se posiciona na escala são. Então, na verdade, o que a questão está pedindo é que você calcule o IMC de Duílio e de Sandra e, a partir dos dados daquela tabela, você interprete para saber se Duílio e Sandra estão, em que categoria eles estão, certo? Então, vamos fazer aqui os cálculos, né? A massa de Duílio é 96,4 kg, a altura 1,88 m. A nossa fórmula do IMC é massa sobre altura ao quadrado, né? Então, substituindo as informações de massa e de altura, nós teremos o seguinte, olha, 96,4 sobre 1,88 ao quadrado, né? Então, nós fazemos essa potenciação, 1,88 ao quadrado, isso vai dar igual a 3,543. Então, nós temos que dividir, né? 96,4 dividido por 3,543, o que vai dar 27,2. Esse é o IMC de Duílio, 27,2. Vamos identificar na tabela o que é que isso significa. Isso significa que Duílio está na categoria de sobrepeso, certo? Vamos fazer a mesma coisa para Sandra agora. A massa de Sandra é 84 kg, a altura é 1,70 m. O IMC dela vai ser calculado como 84 dividido por 1,70 ao quadrado. Quando você eleva 1,70 ao quadrado, você vai ter 2,89. Então, quanto é que dá 84 dividido por 2,89? Vai dar 29,1. Certo? Em que categoria se encontra uma pessoa que tem IMC 29,1? Também em categoria de sobrepeso. Analisando agora as alternativas, nós teremos o seguinte, olha, letra A. Duílio tem IMC 26,7 e Sandra IMC 26,6? Não, né? Claro que não. Nós calculamos agora e vimos que o IMC deles deu diferente, né? Duílio tem IMC 27,3 e Sandra tem IMC 29,1. Estando ambos na categoria sobrepeso. Beleza, essa daí, né? Vamos analisar as outras, né? Só por desencargo de consciência, né? Duílio tem IMC 27,3 e Sandra IMC 26,6. Não, né? Não está de acordo com os nossos cálculos. Errado, né?
Do ilho tem MC 25,6, também não. Do ilho tem MC 25,1, também não. Então a alternativa correta é a letra B. Ok? Dúvidas nos comentários e vamos para a próxima questão. Essa questão agora é a questão 173, também do Enem 2011. O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Vamos ao gráfico. Aí você tem no eixo X os anos, né? Esses anos são de 98 até 2008. E no eixo Y, no eixo vertical, você vai ter porcentagens, né? Valores percentuais que representam a porcentagem do agronegócio no PIB brasileiro, né? Beleza? Então vamos em frente. Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de... Vamos analisar aqui o gráfico para perceber onde foi esse período de queda, né? Analisando aí o gráfico, você pode perceber que esse gráfico ele sobe, quando chega em 2003 ele tem um ponto alto, um ponto máximo e começa a cair, né? E ele cai até quando? Cai até 2006. Então veja só, entre 2003 e 2006 é o seu período de queda. Então a resposta correta para o período de queda é 2003 a 2006. Vamos olhar aqui nas alternativas. Qual é a alternativa que corresponde ao período entre 2003 e 2006? É a letra C. Então, a resposta correta dessa questão é letra C, de casa, né? 2003 e 2006, beleza? Vamos aqui à próxima questão. Enem 2011, questão 176. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6.000 Kelvin. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica em torno dos 10.000 Kelvin. A tabela apresenta a classificação espectral e outros dados para estrelas dessas classes. Então, nós temos aí a tabela, estrelas da sequência principal. As estrelas elas estão classificadas em classes espectrais, que são O5, B0, A0, G2 e M0. Né? Então, luminosidade é temperatura em Kelvin, luminosidade, massa e raio, tomando o Sol como unidade. Então, a luminosidade do Sol, aí, nesse caso, é 1. Beleza? Se tomarmos uma estrela que tenha temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza da sua luminosidade? Né? No caso, observando as alternativas, você vai ver que são todas em relação ao Sol, certo? Já que o Sol é unidade. Então, a temperatura dessa estrela é 5 vezes a temperatura do Sol, né? Escrevendo isso algebricamente, eu coloquei aí que TE vai ser igual a 5TS, beleza? Temperatura da estrela, 5 vezes a temperatura do Sol. A temperatura do Sol, a questão diz que é 6.000 Kelvin. Então, a temperatura dessa estrela vai ser 5 vezes 6.000, que vai dar igual a 30.000 Kelvin, né? Então, é uma estrela que tem temperatura de 30.000 Kelvin. Qual a luminosidade de uma estrela com 30.000 Kelvin? É isso que nós vamos analisar agora na tabela. Então, na tabela, você tem o seguinte, que uma estrela de 30.000 Kelvin vai ser uma estrela de classe B0. Porque as estrelas de classe B0 têm temperatura de 28.000 até 40.000, certo? Então, ela é uma estrela de classe B0. E as estrelas de classe B0 vão ter luminosidade 2 vezes 10 a quarta, né? Já o Sol é uma estrela com temperatura de aproximadamente 6.000 Kelvin. Então, o Sol é uma estrela da classe G2, certo? Então, a luminosidade do Sol é 1, ok? Fazendo aqui o cálculo, nós teremos o seguinte, olha, comparando as duas luminosidades, né? A da estrela é 2 vezes 10 a quarta e a do Sol é 1. Comparar esses dois números significa fazer a razão, ou seja, dividir
uma pela outra para saber quantas vezes a temperatura da estrela é maior do que a temperatura do Sol. Beleza? Então, 10 a quarta é 1000, 10 a quarta é 10.000, aliás. 2 vezes 10.000 dá igual a 20.000. Isso significa que a luminosidade da estrela será 20.000 vezes maior do que a luminosidade do Sol. Ou seja, a resposta é letra A, 20.000 vezes. Beleza? Vamos aqui para mais uma questão. Essa questão é a 148 do Enem 2012. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então, você tem um gráfico onde no eixo X você tem os meses do ano de 2011 e no eixo Y, vertical, você vai ter o volume de vendas, né, em reais, certo? De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram, preste atenção nessa palavra, respectivamente. Quando a gente fala em respectivamente, a gente quer dizer com respeito a um e ao outro nessa mesma ordem, certo? Então, respectivamente, você sempre deve levar em consideração a ordem. Ele quer saber qual foi o mês que houve maior e menor venda exatamente nessa ordem. Vamos analisar o gráfico. O mês que houve maior quantidade de vendas foi o mês de junho, né? Você pode perceber isso no gráfico, né? A ordenada do gráfico é a maior. E a menor foi em agosto. Então, você tem junho e agosto nessa mesma ordem. Então, a alternativa correta é a letra E, junho e agosto. Vamos para mais uma questão. Questão 151 do Enem 2012. O gráfico mostra a variação da extensão média de gelo marítimo em milhões de quilômetros quadrados, comparando dados dos anos 1995, 1998, 2000, 2005 e 2007. Os dados correspondem aos meses de junho a setembro. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de setembro. O gelo do mar atua como um sistema de resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas de oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando o derretimento crescente do gelo. Então, você tem aí o gráfico, certo? Esse gráfico, no eixo Y, representa a área de gelo, né, em quilômetros quadrados, a extensão do gelo. E no eixo Y, ele representa tempo, né? Tempo nos meses de junho a setembro. Junho, julho, agosto e setembro, né? São várias curvas, porque cada curva representa um ano diferente nesse mesmo período, né? Então, você tem aí anos desde 95 até 2007. Com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento global em... Vamos analisar aqui o que acontece nesse gráfico, né? Quando você passa de uma curva para outra, por exemplo, de 95 para 98, você pode ver que a curva ela é parecida, só que sempre fica um pouco mais abaixo. A de 98 para 2000, a de 2000 está um pouco abaixo da de 98 e assim sucessivamente, né? Isso aí dá a entender o seguinte, que a camada de gelo, a extensão de gelo, diminui quando passa de uma curva para outra, né? Está cada vez menor. Então, o maior aquecimento global aí aconteceu no ano de 2007, porque a curva dela é a curva que está mais baixa, certo? Então, a alternativa correta aí é a letra E. Houve maior aquecimento global em 2007. Então, é isso aí. Eu quero convidar você mais uma vez a curtir a nossa página, facebook.com/issoexatas. Nós estamos no Twitter, twitter.com/issoexatas. E você chegando lá na nossa fanpage, no Facebook, você vai encontrar um e-book gratuito, que também eu vou deixar o link na descrição, certo? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você baixar, que é Matemática do Enem, por onde começar. Então, tem questões, tem dicas. Tá bem bacana esse e-book, certo? Então, baixe lá e bons estudos, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.